Criminalista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Simplificando Direito Penal. Aqui é o professor Rafael e olha só, nesse vídeo aqui vamos resolver muitas questões de direito penal envolvendo princípios, uma matéria que toda a prova de concurso OAB vai te cobrar. Princípios você tem que saber, não adianta. Então vamos ao que interessa. Eu vou te pedir o seu like agora nesse início de vídeo, porque é muito importante aqui sua força no canal, beleza? Aqui embaixo na descrição, os meus links da minha comunidade para você aprender penal do zero, com videoaulas, com materiais em PDF e também meu e-book Polícia na Veia, você que estuda para carreiras policiais, link aqui na descrição. Então, gente, vamos lá, sem enrolação. Primeira questão aqui, ó, princípios. Vamos resolver as primeiras questões da banca CESP, porque muita gente lá no meu Instagram pediu banca CESP também, FGV. Então, olha só. A respeito do princípio da consunção, julgue o item a seguir. Com previsão expressa na parte geral do Código Penal brasileiro, o princípio da consunção pode ser caracterizado como subprincípio do princípio da intervenção mínima. Então, ele quer saber se a consunção é ou não é integrante do princípio da intervenção mínima do direito penal. E aí você tem que saber o seguinte: o que é o princípio da intervenção mínima e o que consiste o princípio da consunção. São coisas diferentes, são princípios que estão em prateleiras diferentes. Você tem que saber isso primordialmente. Isso porque o princípio da consunção, ele faz parte do princípio que soluciona o conflito aparente de normas, tá? E aí você tem que saber do SECA, S-E-C-A, SECA, ou então CASE. O que é isso? SECA, vamos começar com S. Subsidiariedade, especialidade, consunção e alternatividade. Consunção quer dizer o crime mais grave absorve o crime menos grave. Também chamado de princípio da absorção. Agora, intervenção mínima é diferente, porque o princípio da intervenção mínima, ele vai dizer o quê? Que só pode utilizar o direito penal em última ratio, ou seja, quando todos os outros ramos do direito não forem capazes de solucionar o bem que está em perigo, o bem jurídico tutelado. Quando o direito civil não for capaz de tutelar, quando o direito administrativo, o direito tributário não conseguirem solucionar a lide, vem o direito penal justamente por ser mais gravoso, por ser mais prejudicial ao réu, já que envolve pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, ele vai lá em última ratio e soluciona o problema. Então a questão diz o seguinte: a consunção é ou não é subprincípio da intervenção mínima? E a resposta é não. Falso, negativo, porque o princípio da intervenção mínima se separa em dois subprincípios, quais sejam fragmentariedade e subsidiariedade, e não, como está falando aqui na questão, o da consunção. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui o gabarito para vocês. Isso aqui é muito importante que você saiba. Aqui, ó, são subprincípios da intervenção mínima, fragmentariedade, ou seja, fragmentos. O direito penal só se preocupa com fragmentos penais, fragmentos de ilícitos, porque existe a ilicitude como um todo e existe a ilicitude penal. Qual que é a diferença? A ilicitude como um todo são os ilícitos do direito. Nem todo ilícito geral é um ilícito penal. Existem ilícitos civis que não estão englobados pelo direito penal. Vou dar um exemplo para você agora. O adultério era crime, deixou de ser em 2005, sofreu abolício crimes. Agora o adultério é um ilícito na parte civil do nosso direito e não mais a parte penal. O direito penal não se ocupa mais de proteger o adultério. Portanto, fragmentariedade é justamente isso. São fragmentos mais importantes, são a ilicitude mais importante é que vai ser tutelada pelo direito penal. E subsidiariedade é justamente o caráter de última ratio, última razão, em última instância utiliza-se o direito penal. Portanto, a questão está errada. E olha só, questão para analista judiciário, TJ Espírito Santo, banca CESP 2023. Então, a prova super atual, beleza? Questão 2, aqui uma questão um pouco mais difícil, porque é para promotor de justiça e quer saber de jurisprudência. Muito importante jurisprudência, por isso que eu dou uma dica para você logo agora. Estude informativo do STF, do STJ, assim como você faz questão e assim como você estuda a lei seca, beleza? Porque olha só essa questão aqui. O princípio da vedação à dupla persecução, ne bis in idem processual, poderá ser excepcionado quando o julgamento no exterior não se realizar de modo justo e legítimo. Essa questão aqui é muito boa porque muita gente pode marcar como certo ou como errado, porque vai chutar. Porque muitas vezes provas um pouco mais bem elaboradas, né, prova com nível um pouco mais acima, como promotor, magistratura, defensoria pública, procurador, não basta você saber o instituto. Não basta você saber o que é o princípio tal. Você tem que saber as nuances, tem que saber quando é aplicado, quando não é aplicado.
se tem relativização, a mesma coisa com o princípio da insignificância. Não basta você saber o conceito, os requisitos, você tem que saber quando se aplica ou não. E aqui é um caso de relativização, né, do princípio da vedação à dupla persecução. Tenho certeza que você deve saber o que é nebis in idem, ou seja, ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato praticado. Então, se eu cometo um homicídio, eu não posso responder duplamente por esse homicídio que eu cometi. Agora, diferente seria se eu tivesse cometido 2 crimes, né, 2 homicídios, 2 roubos. Aí sim, poderia haver 2 persecuções penais, porque foram fatos distintos. E aqui a resposta, gente, é correto, porque olha o que diz o nosso querido STF. É uma questão muito boa que eu trago para vocês, porque existe aqui relativização, sim, desse princípio. Olha só. Em casos de violação de tais deveres de investigação e persecução efetiva, o julgamento em país estrangeiro pode ser ilegítimo, como em precedentes em que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou a reabertura de investigações em processos de estados que não verificaram devidamente situações de violações de direitos humanos. Olha só isso aqui. Violações de direitos humanos. Portanto, se houver a devida comprovação de que o julgamento em outro país sobre os mesmos fatos não se realizou de modo justo e legítimo, desrespeitando obrigações processuais positivas, a vedação da dupla persecução pode ser eventualmente ponderada para complementação em persecução interna. Está aqui. Julgado em 2020, Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal. A importância da jurisprudência no seu concurso. Julgado recente, 2020, plena pandemia, tá aí uma relativização do princípio do nebis in idem, beleza? Então a questão está certa, muita gente pode marcar como errada, e aí você, do seguidor do Simplificando, você não pode errar isso aí, tá? Antes da gente ir para a próxima questão, não esquece do like, é muito importante aqui, e também de um comentário, o que você está achando do vídeo, o que você está achando dessa videoaula aqui de questões, e ó, na descrição aqui tem muita coisa boa, muitos materiais para você, beleza? Vamos lá, gente, questão número 3, papiloscopista, carreiras policiais, 2023 aqui também, só questões atuais. Segundo o dispositivo constitucional, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra ela executadas até o limite do valor do dano. Então, aqui é mais uma questão que eu preciso falar, uma dica para você muito importante. Porque eu acabei de falar para vocês que a lei seca, junto com a resolução de questões, é fundamental, e a jurisprudência mais ainda. Porque as bancas agora elas querem ir além. Elas não querem só saber se você sabe o conceito. Elas querem saber se você sabe julgados, relativizações. Porque o básico todo mundo já sabe, por isso que está super mais concorrido. Aqui é uma questão que, se você for lendo, se estiver cansado e deixar essa questão por último, você vai marcar como certa. Por quê? Porque a letra da lei está muito bonitinha. Só que será que está tudo certo aí? Essa é a importância de você ter a prática da leitura da letra da lei, tá? Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu nessa questão, porque a obrigação não é até o limite do valor do dano, tá? Olha só, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidas aos sucessores, correto, e contra elas executadas, mas até o limite do valor do patrimônio transferido e não do valor do dano. Tá aqui o artigo 5º aqui, ó, da nossa Constituição Federal, né, que fala desse princípio aqui da intranscendência da pena, né, um princípio fundamental, constitucional inclusive, e não é até o limite do valor do dano, uma pegadinha aí, que a prova que você caísse nessa pegadinha, porque tá quase tudo certo, você vai lendo, tá certo, aí você nem lê o finalzinho achando que tá certo também, e é ali que tá justamente o pulo do gato, a questão está errada, beleza? Até o valor do patrimônio transferido. Próxima questão aqui, auxiliar de perícia, também 2023, prova CESP-Sebrasp. Olha só, o emprego da analogia em bonam parte não é admitido no direito penal, devido ao princípio da legalidade. É uma questão relativamente mais fácil, né, porque fala de princípio da legalidade, analogia em bonam parte, e aqui você tem que saber que admite-se analogia se for para beneficiar o réu, ou seja, em benefício do réu, do infrator, poderemos admitir analogia em bonam parte. O que não pode? Analogia em malam parte, ou seja, aquela analogia para prejudicar o réu. Tudo que for feito para prejudicar o réu no direito penal, você não pode fazer, tá? Então, o princípio da legalidade realmente, ele disse que só pode haver crime se houver uma lei definindo aquela conduta como crime, só que aqui não tem nada a ver com analogia em bonam ou em malam partem.
porque a questão diz, o emprego da analogia em bona parte não é admitido, tá errado, porque pode sim admitir analogia para beneficiar o réu, o que não pode ao contrário, o que não pode é criar analogia para criar tipos penais incriminadores, agravando penas, combinando crimes, enfim, isso aí não pode, beleza? Então a questãozinha aqui tá errada também, show de bola? Vamos para a próxima questão aqui, ó. O princípio da insignificância ou bagatela própria é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Uma questãozinha também de polícia, Banca CESP 2023, olha como o princípio cai bastante, você não pode deixar de resolver muitas questões de princípios, até porque aí você vê como é que a banca cobra esses assuntos envolvendo os princípios de direito penal. E aqui, princípio da insignificância, não tem muito o que falar, a gente tem que saber o conceito de princípio da insignificância, né? E os requisitos e principalmente a natureza jurídica. E trata-se de um princípio que é uma causa supralegal, ou seja, não está na lei, está na doutrina, está na jurisprudência, por isso que é supralegal, e exclui a tipicidade, porque se houver o princípio da insignificância, o fato é atípico, a conduta vai ser atípica, justamente porque exclui-se a tipicidade material. A tipicidade formal, ela continua tranquilamente, porque a tipicidade formal ela é o juízo de adequação do fato praticado à norma. Então, aquilo que eu fiz na prática se amolda ou não no Código Penal. Se eu subtraio uma tampa de garrafa, aquilo se amoldou ao Código Penal? Sim, porque eu subtraí para mim coisa alheia móvel, ou seja, eu furtei algo. Mas aquilo tem relevância, aquilo tem perigo de lesão, uma relevância ao bem jurídico tutelado? Provavelmente não. E aí não vai haver tipicidade material. E é justamente aí que entra o princípio da insignificância. A tipicidade formal ela continua, só que a material ela é afastada, por isso que não vai haver tipicidade, portanto, fato atípico. Porque é ausente a tipicidade. Justamente um dos elementos do fato típico é a tipicidade. Agora, a questão quis te enganar, entre aspas, porque ela fala que bagatela própria. Existe na doutrina também o que a gente chama de bagatela imprópria. E aí tem a ver com desnecessidade da pena, é diferente. Eu trouxe aqui para você o gabarito certinho aqui, ó. Infração bagatelar própria é aquela que você já está acostumado a estudar. Está regida pelo princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material. E já a infração bagatela imprópria, e tem vídeo aqui no canal sobre isso, depois maratona aí que você vai achar. O fato, ele nasce típico, jurídico e culpável. Ele nasce relevante ao direito penal, mas depois constata-se a desnecessidade da pena. E por isso que não é exclusão da tipicidade, sim exclusão é uma causa supralegal de exclusão da punibilidade do agente. Então a principal diferença entre bagatela própria e imprópria é que na bagatela normal, na própria, o fato já nasce irrelevante para o direito penal. Já nasce totalmente desnecessário. Para que vai haver uma persecução penal de um furto de uma caneta Bic? Já nasce irrelevante, já nasce atípico. Agora, na bagatela imprópria, o fato nasce típico, ilícito e praticado por agente culpável. Pensa num furto qualquer. Só que aí houve a persecução do crime, o agente é primário, tem família, tem estudo, trabalho, tem tudo, endereço. E aí o juiz percebe que aquilo não precisa continuar, aquela persecução penal não precisa continuar, e aí doutrinariamente admite-se o princípio bagatelar impróprio, ou seja, vai haver uma causa supralegal de exclusão da punibilidade. É muito utilizado isso por advogados criminalistas, né, por teses defensivas. Então, fica de olho nisso aí, porque pode cair na sua prova também. Fechou? Vamos para a próxima questão. CESP também, analista judiciário TJ Rio de Janeiro. Princípio penal da alteridade. Expressa o quê? Vou deixar aqui para você ler e responder, beleza? Já vai deixando um like, que é muito importante. Eu repito isso, te inscreve no canal aqui, beleza? E aqui embaixo, link na descrição dos meus materiais, tá? Uma comunidade para você aprender penal do zero comigo, com videoaulas. Meu curso online de direito penal eu tô botando lá, então tá muito legal. E também o material Polícia na Veia, você que estuda para carreiras policiais, tem mais de 600 questões em que eu comento lá, beleza? Então, o que é o princípio da autoridade? Autoridade, responde aí para mim, vamos ver. E aí, beleza? Qual que é a resposta, gente? Vamos aqui ao que interessa. O gabarito. Olha só. O gabarito aqui é a letra C. Alteridade significa o quê? Alteridade significa que se eu cometo uma conduta que prejudique somente a mim, esse fato não pode ser punido pelo direito penal. Não há crime na conduta que prejudique somente a pessoa que a praticou. Por isso que se veda a autolesão, a punição da autolesão, em regra, no direito penal, é proibida justamente pelo princípio da alteridade, certo? Então isso é muito importante você saber.
O primeiro princípio aqui, ó, que ninguém responderá por um resultado absolutamente imprevisível se seu comportamento não for motivado por dolo ou culpa. Isso aqui que diz respeito ao princípio da responsabilidade penal subjetiva, ou seja, no nosso ordenamento não se admite responsabilidade penal objetiva. Em nenhuma hipótese você pode presumir dolo e culpa. Você tem que provar dolo e culpa. O Ministério Público tem que provar que na conduta do agente houve dolo ou houve culpa. Isso é responsabilidade penal subjetiva. Fechou? Letra B. A vedação constitucional da tortura e de tratamento desumano, degradante. Isso aqui não tem nada a ver com a alteridade, sim com o princípio da humanidade das penas. Letra C, a nossa resposta, né? A proibição da intervenção penal, a conduta puramente subjetiva do agente sem a efetiva lesão ao bem jurídico. Letra D. Nem toda ofensa ao bem jurídico protegido tipicamente é suficiente para configurar o injusto, aqui é a insignificância. E a última, letra E, é o princípio da adequação social, né? Fala sobre condutas socialmente adequadas. Aqui não tem nada a ver com o nosso gabarito. Fechou? Vamos para a próxima questão. Olha só. Nenhum dos princípios que regem o direito penal veda criminalização pelo legislador da tentativa de suicídio, embora no momento esta conduta não esteja tipificada. Questão também envolvendo princípios promotor de justiça, tá? Uma prova 2021, Ministério Público de Santa Catarina, prova CESP. Nenhum dos princípios que regem o direito penal veda criminalização pelo legislador da tentativa de suicídio. E aí? Acabei de falar com vocês que existe um princípio que justamente proíbe isso, é o princípio da alteridade. Ele veda a responsabilização do indivíduo por atos que não tenham lesado bens jurídicos de terceiros e ainda impede que o agente seja punido por fatos que não ultrapassarem a esfera da cogitação da conduta criminosa. Esse princípio aqui é muito importante. Tá? Eu vou resumir para você de novo porque é muito importante, faço questão de resumir. Não há crime na conduta que somente prejudique a pessoa que a praticou. Se eu pego uma faca e corto o meu braço, não há crime, porque eu puni apenas a mim. O meu bem jurídico aqui, a integridade física, foi punido por mim mesmo. Então não há crime nesse caso. Há exceção? Claro que há. Me furtar de serviço militar, se eu fraudar a seguradora, isso aí vai ter crime. Só que, via de regra, não há crime. Por isso que a tentativa de suicídio também não é crime pelo direito penal. Próxima questão. Procurador CESP. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. E aí, certo ou errado, gente? Também falei com vocês já sobre isso. É justamente isso, tá? O que você tem que saber de fragmentariedade? Aqui um macete para você, ó. Esse R aqui, ó, de fragmentariedade, ó, e esse G aqui, ó. RG, tá vendo, ó? Então você vai ver aqui, ó, grave e relevante. Isso aqui é uma dica de ouro mesmo, você não pode esquecer isso mais. Princípio da fragmentariedade. Direito penal só pode intervir em ofensas realmente graves e bens jurídicos mais relevantes, mais importantes do direito penal. Não esquece isso, vai cair na sua prova. Vai querer te confundir com subsidiariedade, você não vai errar, beleza? E aqui, como já falei para você, subsidiariedade é a intervenção mínima no seu aspecto de última rácio, de última instância, né? Então o direito penal só atua quando os demais ramos do direito forem insuficientes para a proteção do bem jurídico tutelado. Fechou, gente? Então a questão tá certa aqui, essa questão aqui tá certa. Agora vamos para temida FGV, Fundação Getúlio Vargas, também envolvendo princípios 2022 aqui, ó, Procurador do Estado. Antes da gente começar, vou pedir também você deixar o like, por favor, se inscrever no canal, porque é muito importante aqui tua força. Já vamos a quase 20 minutos aqui de vídeo só de princípios de direito penal. Então, beleza? E também me siga no Instagram, @simplificando direito penal, no Twitter, eu também tenho Twitter, @simplificandodp. Olha só. Caio, detentor de notório saber jurídico e reputação ilibada, aprovado em primeiro lugar no concurso para procurador, foi designado para exercer as suas atribuições do município de Floripa em um novo prédio arrendado pelo Estado, com controle de acesso e um esquema de segurança formidável. Certo dia, verificando que a repartição estava vazia, Caio ingressou no gabinete de Tício, também procurador do Estado, e colocou 3 maços de folha A4 que lá se encontravam em sua mochila para utilizá-los em sua residência para fins pessoais. O MP tomou ciência dos fatos em razão do monitoramento eletrônico. Nesse cenário, de acordo com o Código Penal e considerando-se o entendimento dominante dos tribunais superiores, Caio. Bom, nesse momento você vai pausar o vídeo e vai tentar responder sozinho ou sozinha. É muito importante você fazer isso, porque é uma questão de prática, né? Você não fica só vendo aqui o gabarito, porque é uma questão que envolve princípios e crimes em espécie.
A FGV adora isso. Prova da FGV é o seguinte: não adianta você saber apenas o conceito, não adianta você saber apenas o crime, você tem que saber mais coisa. A FGV vai até o último minutinho de vida do concurseiro. Você tem que saber o que é peculato, quais são as formas de peculato, modalidades de peculato e o princípio, se vai ser aplicado ou não aos crimes contra a administração pública. Beleza? Então, qual que é a resposta? Primeiro, houve peculato? Qual o tipo de peculato? Olha só, gente. A gente sabe muito bem que, de acordo com os tribunais superiores, não se admite o princípio da insignificância em crimes praticados contra a administração pública. Houve peculato, peculato é um crime contra a administração pública, então, via de regra, não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Pela moralidade, pela ética, pela probidade administrativa, a gente não admite o princípio da insignificância. Isso é que tem na jurisprudência sumulada. Há julgados que relativizam isso, claro que há apropriação de clipes, apropriação de folhas pequenas para fins pessoais, não vai ter problema, mas a súmula, se não me engano, 599 da STJ diz que não se aplica a insignificância aos crimes praticados contra a ADM pública. Mas aí, qual peculato houve aqui? Apropriação, desvio, finalidades, tem que saber isso. Aqui a letra B é a nossa resposta. Letra B, gente. Vamos aqui tirar aqui o gabarito, porque houve o peculato impróprio. Impróprio, muita gente não sabe o que é isso. Olha só, o caput do artigo 312 prevê dois tipos de peculato: apropriação e desvio. Esses dois, por estarem no caput, são peculatos próprios. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, peculato apropriação. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, peculato desvio. Esses dois aqui são peculatos próprios. Só que aí tem o parágrafo 1º do artigo 312 prevendo o peculato furto. E olha o que ele diz: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse, o dinheiro, o valor, bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio alheio, valendo da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Ou seja, nesse caso aqui, a doutrina entende que o peculato furto é chamado também de peculato impróprio. É muito importante isso. Muita gente ignora o parágrafo 1º e acha que só tem dois tipos de peculatos, né? E não, existem três. Também existe esse peculato impróprio aqui, que é o peculato furto, que vai cair na sua prova. Então, como muita gente não sabia desse impróprio aqui, acabou marcando o peculato apropriação, né? E tá errado, é peculato impróprio justamente porque houve peculato furto nessa questão, porque está previsto no parágrafo 1º do Código Penal, do artigo 312, tá? E outra coisa, eu tenho uma videoaula completa sobre peculato, tá aqui no canal, procurei peculato simplificando direito penal, para você aprender peculato comigo aqui, muito importante, beleza? Você aprender isso aí. Próxima questão, FGV, advogado, Senado Federal 2022, princípio da intranscendência da pena veda, ou seja, proíbe que o tempo total de cumprimento das penas ultrapasse 40 anos, B, que uma pessoa seja novamente punida no Brasil se já houver cumprido pena pelo mesmo crime no exterior. C, em caso de concurso de crimes, a pena final aplicável obtida pelo critério da exasperação supere o resultado da soma das penas de cada um deles. D, o sucessor do condenado pelo crime seja obrigado a reparar o dano causado pelo infrator em valor superior a que este deixou a herança. Ou E, se cumpra no Brasil pena aplicada por órgão jurisdicional estrangeiro sem o exequatur do STJ. Aqui, mais tranquilo, né? A gente já falou sobre o princípio da intranscendência da pena, e aqui o nosso gabarito é a letra D, né? Justamente, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra elas executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Beleza? Que é uma questão mais tranquila, envolvendo o conceito do princípio da intranscendência, para você ver como cai a intranscendência da pena, beleza? Olha só, de novo, princípio da dupla persecução penal. É uma questão boa essa, FGV, Oficial de Justiça, tá? TJ-DFT. No Brasil, o princípio da proibição da dupla persecução penal ou da vedação à dupla incriminação, aí ele pergunta aqui qual é a resposta da letra A ou a letra E, né? Da A a E. Então você vai pausar o vídeo, vai tentar responder a questão, pausa o vídeo agora, responde, deixa o like nesse vídeo aqui, e aí vamos lá ao que interessa, qual que é o gabarito. O princípio da dupla persecução tem previsão na Constituição Federal? Não tem. Não tem. Isso aqui está previsto em leis esparsas.
A gente vai ver aqui agora no gabarito. Então, vamos lá. Criminalista, qual que é o nosso gabarito? Porque esse princípio aqui da dupla persecução, ele não está previsto no Código de Processo Penal nem na Constituição, só que ele tem previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos e prevê expressamente que o acusado absolvido por sentença passada em julgado não pode ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos aqui. Então vamos lá, tem expressa previsão na Constituição Federal? Não tem, vamos riscar. Não tem previsão normativa que impede sua aplicação? Errado. Tem previsão normativa, mas não na Constituição Federal, e a sua aplicação ela não é impedida. Tem expressa previsão no CPP? Não, não tem. É um princípio que existe no nosso ordenamento, mas não tem expressa previsão no Código de Processo Penal. Não tem previsão normativa decorrendo implicitamente da Constituição Federal? Olha, e tem expressa previsão na legislação processual penal extravagante? Não, não é legislação penal extravagante. Aqui, porque quando ele diz legislação processual penal extravagante, ele quis dizer lei de crimes hediondos, lei de tortura, drogas, e não é bem isso, né? Não tem previsão normativa, mas decorre implicitamente da Constituição da República. Eu marcaria letra D. Eu acho que não sei nem se o gabarito é letra D, mas eu marcaria letra D, porque eu acho que quando a FGV quis falar de legislação processual penal extravagante, ele quis dizer das leis que a gente estuda normalmente para provas de carreiras policiais, por exemplo. Lei de crimes hediondos, lei de drogas, terrorismo. E se for nesse caso, não, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos não é uma legislação penal extravagante. Eu marcaria a letra D, que não tem previsão normativa decorrendo implicitamente da Constituição Federal. Beleza? Mas pode ser letra D ou letra E, vamos ver aí o gabarito. E mais um aqui, analista jurídico 2022, FGV também. Sandro foi preso em flagrante ao subtrair um pacote de macarrão, cujo valor era R$ 9,00 de um hipermercado do bairro onde morava. O MP ofereceu denúncia em face de Sandro, mas o magistrado rejeitou a peça acusatória, reconhecendo a incidência do princípio da bagatela ou insignificância. O referido princípio exclui A. E aí, gente, essa questão aqui, pausa o vídeo e responde para mim. Acertou quem respondeu? Tipicidade material. Aqui não tem muito o que falar, a gente já falou sobre o princípio da insignificância. Ele afasta a tipicidade material do fato. Fechou? Vamos para a próxima questão aqui, também FGV. O princípio da insignificância, olha como cai, 2022, questão do ano passado, questão bem atualizada, delegado de polícia, tá? Polícia Civil aqui, ó. O princípio da insignificância é admitido na doutrina e jurisprudência em relação a qual desses crimes aqui? Descaminho, uso de documento falso, supressão de documento, roubo simples ou contrabando. Pausa o vídeo, responde, e a resposta é descaminho. A gente pode utilizar o princípio da insignificância desde que não ultrapasse R$20.000. Isso aqui é doutrina e jurisprudência, tá? Pacificado, tanto o STF quanto o STJ admite o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20.000. Beleza? Então é muito importante isso aqui você saber, porque roubo não cabe, não pode em crime que envolva violência ou grave ameaça, né? E crimes contra a administração pública, fé pública também não cabe, contrabando não cabe, mas descaminho e crimes tributários federais, desde que não ultrapasse R$20.000, cabe. E até para você ver que não cabe só em crimes patrimoniais o princípio da insignificância. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa videoaula. Quase 30 minutos só de questões de princípios da insignificância. Você quer mais questões, mais vídeos assim? Então comenta aqui embaixo. Faz de lei penal no tempo, lei penal no espaço, que vai ser um prazer te ajudar, tá? Minhas redes sociais, @simplificando direito penal, tanto no Instagram quanto no Twitter. Você me acha também no Telegram. E vamos que vamos, aqui embaixo os materiais para você fazer parte da comunidade e também aprender direito penal comigo no e-book Polícia na Veia. Até a próxima, gente. Tamo junto.